Hoje nós vamos começar uma nova série, uma microsérie de 3 sermões em homenagem a esse período da Copa do Mundo que a gente está vivendo agora. O nome dessa série é Em Campo, vivendo a fé no jogo da vida. E o que nós queremos com essa série, meus irmãos, é compartilhar com vocês a realidade do reino de Deus a partir do seu envolvimento. Eu e você estamos nesse período de Copa e a gente vai parar tudo para assistir os Jogos do Brasil. Ontem, bem na hora do jogo, a minha internet sumiu. Gente, mas me deu um desespero. Me deu uma aflição e eu atualizava o modem, ligava, desligava e nada. A Thaís virou para mim e falou, vamos para um boteco. Eu falei, gente do céu. Vamos comer um ovo roxo lá, né? Vamos lá assistir o jogo do Brasil. Mas graças a Deus, Deus deu um livramento, a internet voltou. Mas a ideia... Desculpa, meu amor, eu não podia perder hoje essa... Mas eu não podia perder essa oportunidade também de dizer para você que embora a gente pare tudo para assistir o jogo, veste a camisa, torce, isso também às vezes acaba acontecendo na vida cristã. Na vida cristã, às vezes, eu e você ficamos sentados na arquibancada e a gente não vai para o jogo jogar a partida. E a gente acaba, depois de muito tempo, inclusive, de vida cristã, só assistindo, sendo espectadores da fé, espectadores do que Deus está fazendo. Só que a vida cristã não foi feita para ser vivida na arquibancada, meus irmãos. Jesus não nos chamou para uma fé passiva, uma fé de espectadores. Ele nos convidou a participar ativamente do que Ele está fazendo no mundo. Nós não fomos chamados para vir aqui ficar sentadinhos, acomodadinhos, gostosinho no ar-condicionado, não. O Senhor nos chamou para o compromisso, para a perseverança, para a renúncia, para a disposição de viver uma fé que se expressa na prática, nos relacionamentos e nas nossas decisões do dia a dia. E é isso que a gente vai ver nessa microsérie, Em Campo, vivendo a fé no jogo da vida. São 3 sermões. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a realidade de sermos chamados para esse jogo. No domingo que vem, nós vamos entender que o time é maior do que o craque. E no último domingo, nós vamos lembrar que o jogo termina só no apito final. E por isso, nós precisamos resistir. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, e versículo de número 14 até o versículo de número 20. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14 até o versículo de número 20. Eu vou ler, você fica com a sua Bíblia aberta, acompanha comigo para a gente ir lendo esse texto durante o sermão juntos. Diz assim o texto: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. E ele dizia: O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu Simão, que é Pedro, e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, preparando as redes no barco. Imediatamente, Jesus os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, o pai deles,
com os seus empregados no barco. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, quero orar com você essa manhã, para que o Senhor fale conosco através da sua palavra e eu não atrapalhe. Obrigado por hoje, Jesus. Obrigado pelo que estamos experimentando na nossa comunidade. Obrigado pela palavra cantada, pela palavra orada. E agora eu te peço que o Senhor fale conosco por meio do texto que lemos, do Evangelho de Marcos. Nos ensina a compreender que a fé cristã, a vida cristã, não é vivida a partir da arquibancada. Não somos chamados para sermos espectadores, mas fomos chamados para participar do jogo, daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E quando o Senhor nos ensinar isso, que a tua palavra produza frutos no nosso coração. É assim que eu oro em teu nome. Amém. Bom, no domingo passado eu terminei a nossa série falando para vocês sobre o livro do Senhor dos Anéis. Eu acho que você se lembra disso. Nós falamos sobre um dos personagens desse livro. E esse livro é muito interessante, meus irmãos, porque ele tem algumas cenas marcantes que representam valores importantes para a nossa vida. Deixa eu te dar uma dessas cenas marcantes desse filme ou desse livro, se você já assistiu. Existe um momento no livro em que todos os povos da Terra-média, eles estão sofrendo, lutando contra as coisas que estão acontecendo ali no seu ambiente, com o seu povo, porque existe uma força maligna operando e destruindo tudo. Então, existe uma forma de destruir aquilo, de vencer o mal. Existe uma forma deles se engajarem e, ao invés de ficarem lutando sozinhos, isolados, deles encontrarem um bem comum, uma causa comum que os una para que eles possam lutar e vencer. E isso objetivava destruir um anel, o anel do poder. Esse anel do poder, ele tinha a capacidade de tentar os possuidores do anel, de revelar aquilo que estava no coração deles, de performar o mal e destruir as pessoas. Então, o que eles precisavam era destruir o anel para que a força do mal pudesse ser destruída e então a Terra-média pudesse viver. E eles se encontram num lugar chamado Valfenda. Muitos deles estavam tentando sobreviver, mas naquele momento eles descobrem que eles fazem parte desse objetivo maior, que é a destruição do anel. E quando eles percebem isso, essa destruição do anel exige mais do que expectativas. A destruição do anel exige mais do que apenas acomodação. A destruição do anel exige mais do que espectadores, do que arquibancadas. É preciso que eles se unissem, uma sociedade, uma missão em comum, um objetivo em comum, um propósito em comum. Então, haviam pessoas dispostas a deixar o conforto das suas vidas, a deixar os seus compromissos pessoais, as suas agendas, a possibilidade de um conforto e de uma segurança para entrar numa jornada, para entrar em campo. E essa é a imagem que vocês veem no filme. Esse grupo de pessoas se reuniu, se juntou para ajudar o jovem Frodo na missão de destruir o anel. Cada um representava um povo, o povo dos homens, os anões, outros grupos que estavam aqui, os hobbits. Todos eles se uniram para uma missão em comum que envolvia sacrifício, que envolvia disposição, que abria a mão de conforto para entrar na jornada. E a vida cristã é muito parecido com o que esses homens estavam fazendo. Muitos imaginam que seguir Jesus significa apenas frequentar uma igreja. Vir aqui aos domingos, das 10h30 a meio-dia, levantar a sua mão, cantar 4 músicas, voltar para casa, já tomei a minha dose de dopamina para a semana, e é isso, vamos lá, time. Mas não é isso. Assistir um culto, ou concordar com determinadas verdades,
declarar-se reformado, não é isso que define a nossa vida cristã, meus irmãos. Jesus não nos chama para ser admiradores, espectadores. O Senhor não nos chamou para vivermos uma vida sentada na arquibancada dos bancos de uma comunidade. Ele chamou discípulos, maduros, homens e mulheres dispostos a se unir a fim de um propósito comum e destruir as forças do mal, o príncipe dessa era, não nos nossos méritos, não na nossa capacidade, mas daquele que nos chamou. E por isso, esse grupo, essa igreja, seus discípulos, servem às causas do rei, ainda que isso custe muito caro. Em Marcos, capítulo de número 1 que nós lemos, nós encontramos exatamente essa realidade. O momento em que Jesus entra em cena e ele anuncia aos seus discípulos, esses homens que nós lemos, que o jogo começou. E que por isso ele está convocando essas pessoas comuns, simples, pescadores, para participar daquilo que ele está fazendo no mundo. E a pergunta então desse texto é essa: como respondemos quando Jesus nos chama para entrar em campo, na missão junto com Ele? Como é que eu e você reage? A gente fica na arquibancada? A gente serve a Ele? Como eu e você estamos respondendo ao chamado do Senhor Jesus para participar desse jogo? Porque o chamado de Jesus nos convida a responder ao reino, seguir o rei e reorganizar toda a nossa vida, não a partir das nossas agendas, não a partir das nossas preferências, mas a partir dos valores do reino de Deus. Há 3 verdades aqui que eu quero compartilhar com vocês sobre isso. E a primeira delas está logo aqui no começo dos versículos 14 e 15. Dá uma olhada comigo. O texto diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando o evangelho de Deus. E o evangelho que ele proclamava era o seguinte: o tempo é chegado, o reino de Deus chegou. É isso que ele está dizendo. O reino de Deus está próximo. E ele diz: arrependam-se e creiam no evangelho. A primeira verdade que a gente, olhando para esse texto, encontra é o Senhor Jesus Cristo anunciando que a partida começou. O jogo começou. A Copa do Mundo começou. O Brasil já teve o seu primeiro grande desafio. O Senhor Jesus está dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus agora está próximo, ele se chegou. E ele está dizendo para eles: arrependam-se e creiam no evangelho. Então o que isso significa, Jefferson? Significa que Jesus começa anunciando para esse povo uma notícia. E essa notícia não é um conselho, essa notícia não é uma sugestão, não, é um anúncio. E o anúncio que Jesus está fazendo para todos os homens, para toda aquela população, é o seguinte: olha, chegou a hora, o reino de Deus agora chegou, isso que vocês estavam esperando, que há tanto tempo vocês aguardam, o Messias que estava sendo aguardado por vocês, ele chegou, o reino chegou. Então a história, ela entra em um novo momento, a espera terminou, a partir de agora é séria. A gente já fez amistoso, mas agora a partida é séria, o jogo começou. E aí o que é esse reino que esse Jesus está anunciando? Que reino é esse que esse Deus homem está anunciando para os homens daquela realidade naquele momento e para mim e para você? O reino de Deus significa que toda esfera em que a vontade de Deus é reconhecida e obedecida. Isso é o reino de Deus.
toda esfera em que a vontade de Deus, ela é reconhecida e obedecida. Em outras palavras, toda esfera que eu e você reconhecemos que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Aquilo que Abraham Kuyper diz, que não há 1 centímetro quadrado da existência humana que o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, não grite, é meu. O teu casamento, o teu trabalho, a tua relação com seus filhos, tuas relações pessoais, interpessoais, com seus amigos no trabalho, aonde você vive, na tua rua, não existe 1 centímetro quadrado que seja exclusivamente teu e que Deus esteja a parte disso. O reino de Deus chegou e a notícia para você é que toda a esfera da sua vida é minha, em que a minha vontade é reconhecida e obedecida. O reino de Deus não é político, não é geográfico, não é só Jerusalém, não é uma ideia em que os homens esperavam de um Messias que iria tomar o poder romano e libertar o seu povo. Não, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, ele vai dizer o seguinte: o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. E esse poder não é tomar o domínio político dos homens. Esse poder não é a chave do carro ou da casa. Esse poder não são as bênçãos que a gente se relaciona com Deus esperando que aconteça. Não, esse reino é o poder de Deus operando na minha e na sua vida, dizendo a todas as nossas esferas, sentimentos, pensamentos, vontades, para o nosso dinheiro, para as nossas ações: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Ele é soberano sobre todas as coisas. Esse reino muda a forma como eu vivo, como eu me relaciono. O apóstolo Paulo diz ainda, quando escreve a Romanos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. E o que ele é? Ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. É a ideia de que eu e você agora, como membros desse reino, reconhecemos que todas as esferas da nossa vida são dele, e por isso nós promovemos justiça. Por isso nós somos promotores da paz. Por isso eu e você vivemos com satisfação e contentamento, com alegria no Espírito Santo, porque tudo que temos vem dele. Quer coisas boas, quer coisas ruins, tudo vem do Senhor das luzes, aquele que é soberano sobre todas as coisas. O reino de Deus chegou. E ele chegou como, Jefferson? Ele chegou em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O reino, ele veio em Jesus, e aonde está o rei, está o reino. E o reino de Deus chegou com ele. Agora, se o reino chegou, se o seu representante maior, o rei, ele está aqui e com ele chegou o seu reino, o Evangelho vai nos dizer, por meio das palavras de Jesus, que existem umas condições para participar desse jogo. E quais são as condições? Dá uma olhadinha. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. E a continuidade do versículo vai dizer a forma como a gente participa desse reino, a forma como eu e você participamos desse jogo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Tem duas coisas importantes aqui para participar desse jogo. Duas condições, se você quer viver essa realidade do reino de Deus e viver debaixo do domínio desse rei sobre todas as coisas, entregar todas as esferas da sua vida, todas as suas vontades, pensamentos, tudo que você é nas mãos desse Senhor. E qual é a condição, Jefferson? A primeira, arrependimento. A palavra grega que é utilizada aqui é metanoia. E essa palavra grega chamada metanoia, ela significa literalmente uma mudança da mente.
Significa que agora eu não penso mais como pensava antigamente. Eu não vivo mais como vivia antigamente. Metanoia é a ideia de que eu e você reconhecemos quem somos, quem Ele é, e a partir dessa compreensão racional, fruto da obra do Espírito na nossa vida, porque pela nossa própria capacidade, a gente não consegue reconhecer quem somos e quem Deus é. Eu e você agora desejamos viver uma nova vida que glorifica o nome dEle. Não é culpa, porque culpa até o ateu tem quando ele trai a sua esposa. Porque dentro de nós a gente tem plantado a semente do Evangelho, da glória de Deus, daquele que nos criou. Sentimento de tristeza e angústia porque erra, até o ateu, o não crente tem. Metanoia tem a ver não com culpa, não com tristeza profunda, mas com arrependimento genuíno. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais viver, eu tenho essas inclinações, é bem verdade, mas agora eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu não quero mais ser escravo dessas vontades, eu não quero mais viver preso à prostituição, eu não quero mais ser escravo da pornografia, eu quero agora viver a partir dessas realidades do reino. Eu quero que todas as esferas da minha vida pertençam ao Senhor, porque o seu reino chegou. E aonde o seu reino chega, ele produz arrependimento. Um arrependimento que envolve a razão, as nossas emoções e a nossa vontade. A gente decide, a partir da obra do Espírito, a ser um novo homem, uma nova criatura em Cristo. E então nossas emoções são movidas, a gente se dobra diante de Deus e diz: Senhor, eu preciso de Ti para mudar a minha vida. E então a gente se move em direção a Ele, a nossa vontade é para Ele, as nossas ações são dEle. A gente não diz não para o pecado porque é bom. A gente diz não para o pecado, porque o reino de Deus chegou. E esse reino, para eu participar, envolve uma vida de arrependimento em todas as áreas da minha vida. Mas tem um segundo requisito, e o segundo requisito é fé. Olha o que ele fala: arrependam-se e creiam. Crer é a ação daquele que tem fé. Crer não é apenas um sentimento intelectual, eu creio nisso. Não é apenas uma emoção expressada quando a gente louva. Não é apenas chorar, porque até os demônios creem. Então fé, crer, é de uma outra categoria na nossa vida, se nós queremos participar desse jogo. Não é simplesmente levantar a nossa mão quando a música arrepia, porque como eu disse, Tiago vai dizer, os demônios creem e tremem diante dele. Portanto, a questão não é fé, mas é o objeto da fé, porque o objeto da fé determina como eu e você vivemos a nossa vida. Aquilo que você sabe sobre Deus, aquilo que você diz sobre quem Ele é, tem que determinar qual é a qualidade da vida cristã que você vive. Porque senão o teu cristianismo é performance, é fachada, é vaidade, é legado da família, mas não encarnou no coração. Não tem metanoia, não tem arrependimento. Você está na arquibancada, mas não está no jogo. O reino chegou, a partida começou e não dá para continuar vivendo a realidade do reino a partir de regras que você estabelece. Não, a fé implica em uma confiança firme em Deus e numa entrega sem reservas a Ele em todas as esferas da sua vida. Não pelos seus méritos, não porque você é bom, mas nós descansamos em uma fé não meritória, mas na obra sacrificial de Jesus Cristo em nosso lugar. Porque o Rei veio, agora Ele me chamou para ser seu súdito,
e participar desse reino. Olha, eu não sou bom, mas se você quer saber quem eu sou, pergunta para Ele, porque Ele veio por mim. Ele deu a sua vida por mim, eu não tenho nada para oferecer, mas mesmo assim Ele entregou tudo por mim. E agora eu sou dele, Ele é o meu Senhor e eu sou o seu servo. Lá em Números a gente tem a história de um servo. No povo de Deus, de épocas em épocas, existiam algumas coisas interessantes. Uma delas é que de 7 em 7 anos, por exemplo, existia uma realidade entre o povo de Deus deles libertarem os seus escravos. Os escravos naquela época era diferente daqueles que a gente tem a nossa ideia de escravidão. As pessoas poderiam se tornar escravas com esse título simplesmente porque elas estavam passando por um momento financeiro difícil. Então eu chegava no Bruno e dizia: Bruno, eu estou passando com a minha família um momento difícil, e ele me acolhia, me dava casa, comida, e em troca disso, eu trabalhava para ele. Era essa a ideia de escravidão. Mas de 7 em 7 anos, o Bruno, ele precisava me dar alforria. E essa alforria implicava em ele me dar condições agora para eu não ser mais escravo de ninguém e ter condições de viver a minha vida com a minha família. Então ele me dava alforria, ele me dava bens, ele me dava animais para que agora eu pudesse viver a minha vida. Por 7 anos eu o servi e agora ele me ajuda. Tínhamos em comum isso e ele me ajuda agora a viver a minha vida. Mas podia ocorrer que um servo não queria alforria. Podia acontecer que um servo não queria sair fora, ele não queria sair dos cuidados do Bruno. Então, o que ele precisava fazer? Ele precisava ir numa praça pública e ele dizer publicamente aos homens que ele não queria alforria. E por que você não quer alforria? Porque eu amo o meu Senhor. Eu amo Ele. Quando eu não tinha nada, quando eu não era ninguém, quando eu passava fome, esse Senhor me acolheu e me deu aquilo que ninguém podia me dar. Eu não quero alforria, eu quero continuar servindo o meu Senhor. É isso que eu e você precisamos entender sobre entrar no jogo. Eu e você não tínhamos nada, não éramos ninguém, sujos do pecado, imundos pelas nossas concupiscências e vontades, mas apesar disso, esse Senhor nos acolheu. Ele nos deu banho, lavou nossas vestes, tratou das nossas feridas, sarou as nossas feridas, nos deu comida, alimentou a nossa fome. E agora eu e você vivemos a vida querendo alforria, porque acreditamos que já estamos bons o bastante para cuidar de si próprios e vivemos a vida como queremos. Mas se você entendeu que o reino chegou, você precisa entender que arrependimento e fé não nos dão autonomia, mas nos jogam de joelhos, nos pés daquele que cuida da gente, mesmo quando a gente não pode. Então o grito não é por alforria, não é por liberdade, o grito é: eu quero permanecer em Ti, Senhor, porque eu amo o meu Senhor, eu não quero alforria. E então esse servo recebia 2 marcas, ele colocava brincos para que onde ele passasse, ele fosse conhecido como servo do amor. E na minha e na sua vida nós já temos essas marcas, as marcas do Cristo morto e ressurreto na cruz do Calvário. As pessoas não te conhecem mais porque você era o bravão, as pessoas não te conhecem mais por aquilo que você era, mas quando elas olham para você, elas veem o Cristo na sua vida. Você não mente mais, você não bebe mais, você não se prostitui mais, não se envolve mais com as coisas. Sabe por quê? Porque você entrou no jogo, porque você ama o seu Senhor, e você não quer a alforria que esse mundo dá, porque há arrependimento dentro do seu coração, porque você entendeu que fé não é uma emoção, mas é uma entrega sem reservas ao Senhor que é soberano sobre todas as coisas. O jogo começou, não dá para jogá-lo de qualquer forma. E aí a pergunta que fica para mim e para você é: se nós vamos participar desse jogo,
Se o jogo começou, se a gente está aqui todo domingo, é como nós vamos responder a isso, ok? Que forma nós vamos responder essa realidade? Arrependimento e fé. É assim que eu e você vamos responder. Mas talvez você me diga, Jefferson, eu não sou bom para esse negócio. Eu já tentei de tudo, eu continuo vivendo a minha vida desequilibrada dessa relação com Deus. Tem uma segunda verdade então que eu quero te mostrar aqui. Dá uma olhadinha nos versículos 16 e no versículo 17. E aí a gente vai entender que Jesus convoca pessoas comuns para o jogo da sua missão. Não são os experts, mas são pessoas simples. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 16. Enquanto Jesus andava às margens do mar da Galileia, ele viu Simão, que é Pedro, e ele viu André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eles eram pescadores. Então Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Agora pula para o versículo 19. Esse mesmo movimento de encontrar dois homens, Pedro e André, seu irmão, vai acontecer novamente. Indo um pouco mais adiante, ele viu outros dois homens, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e eles estavam também pescando, preparando redes no barco. Imediatamente, Jesus os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, o pai deles, com os empregados no barco. Olha que interessante, o reino chegou. E aí a impressão que a gente pensa, quando estamos montando uma estrutura que vai começar, é que a gente precisa dos melhores, não é isso? A gente precisa dos formados, a gente precisa do currículo, a gente precisa do diploma na parede, do PhD, a gente precisa da performance, do desenvolvimento. Se eu estou começando um projeto, eu quero o melhor time trabalhando comigo. Lá no escritório, eu vou querer os melhores estagiários, a galera que, se eu piscar, ele já entendeu o que eu quero, a galera que performa direitinho. Mas parece que Jesus inverte a lógica, porque nesse reino dele, as coisas não funcionam como eu e você pensamos. Ele olha para pescadores, homens comuns, sem prestígio religioso, sem destaque social, homens que eram desprezados pela sociedade, homens que tinham dívidas, homens que estavam ali trabalhando com a pescaria para pagar os impostos para Roma, para sustentar sua família, como eu e você, levantando 5 horas da manhã, pegando Praça da Sé lotada, você nem anda, você é empurrado para dentro do metrô, vai como uma marmita, todo apertadinho, esquentando a sua marmitinha para comer todos os dias, lidando com as dificuldades da vida, e que isso explica para mim e para você, que Jesus não estava à procura dos mais preparados, Jesus não estava à procura do currículo, Jesus não estava atrás de homens que performavam, Jesus não foi buscar seus discípulos entre os estudantes de teologia das escolas rabínicas, Deus não estava buscando seus discípulos dentre a elite sacerdotal, não era lá, ele não foi no seminário buscar ninguém. O que ele fez? Ele também não chamou aqueles de refinado saber, os possuidores de riquezas, mas ele recrutou a classe operária. Ele recrutou, e eu não estou sendo marxista aqui, tá, meus irmãos? Ele não recrutou homens, parênteses, ele não recrutou homens que estavam ali no desenvolvimento das suas habilidades de oratória. Não, ele buscou no meio dos pescadores, ele buscou homens simples como eu e você. E sabe o que isso significa? Significa então que você mesmo, com a sua realidade difícil da vida, com os boletos atrasados, tendo que pagar o convênio desse mês, atrasar o do outro, para que seus filhos consigam ter uma saúde adequada, melhor, se esforçando muito para pagar a escola, para que eles tenham uma educação melhor,
Ele chamou você, com todas as suas dificuldades, sem o seu currículo, mas Ele quer você para participar desse jogo com Ele. Por quê? Porque isso não tem a ver comigo e com você, isso tem a ver com Ele. E olha que interessante, o chamado dele vai revelar isso. Dá uma olhadinha no que está escrito aqui então, no versículo de número 17. Ele chama homens simples e ele diz o seguinte: sigam-me. É isso que ele diz. Olha a beleza disso daqui. Esse chamado é soberano, é um imperativo. O chamado de Cristo é direto, é imperativo, é soberano. Jesus não deu explicações, Ele não ofereceu vantagem nenhuma. Olha, se você me seguir, 10% para você, 90% para mim, ok? A gente vai fazer umas caminhadas, vai passar alguns perrengues, mas olha, tudo que eu ganhar eu divido com você. Não, Ele não ofereceu vantagens, Ele não deu explicações nenhuma sobre como seria segui-lo. Quais as implicações? Para onde a gente vai? Que lugar? Tem chuva, tem sol, vai ter lugar onde dormir? Siga-me. É isso que ele disse. E ele também simplesmente chama soberanamente homens que na sua vida estavam trabalhando, vivendo a sua vida ordinária. E ele diz o seguinte: eu quero que você participe disso comigo. A verdade, meu irmão, é que o Evangelho é a boa notícia de homens e mulheres que agora, sem garantias humanas, dependem exclusivamente daquele que o chama. Isso é o Evangelho. Não é uma notícia de felicidade, como alguns púlpitos pregam, que você vai receber a casa, a viagem, que você é o leãozinho e ele é o leão. Não, não é nada disso. Isso é mentira. A verdade do Evangelho é que nós respondemos a um chamado soberano, em que nós não sabemos como as coisas nesse mundo serão, mas sabemos que com Ele nós podemos descansar em qualquer lugar que a gente estiver. Então, siga-me, vem participar do jogo comigo, porque o reino de Deus chegou. Mas e se não der certo, Senhor? Você não precisa ter todas as explicações. O que você precisa é confiar em mim. Deixa que eu cuido de tudo. Deixa que eu me responsabilizo por você, porque não é sobre a tua força. Se eu quisesse gente capacitada, eu tinha buscado, mas eu quis você. Com as lutas, as angústias, com os medos, com a depressão, lutando contra ela, siga-me. É você que eu estou chamando para participar do jogo comigo. E esse chamado, ele é soberano para a nossa vida. Mas quando a gente olha esse chamado, seguir, a gente percebe uma outra beleza, não só a soberania. A gente percebe o chamado sendo relacional. Ele diz: siga a mim. Seguir a uma pessoa, isso é relação. Antes de dizer sobre a tarefa, ele chama para uma caminhada com ele. Antes de nos envolver no serviço, ele chama a gente para um discipulado. Anda comigo, anda perto de mim, eu quero você coladinho comigo. Você vai conhecer quem eu sou quando você estiver perto de mim e menos preocupado com o serviço, menos preocupado com a tarefa. Quem vai ser escalado? Quem vai fazer? Será que o pastor vai me chamar? Será que eu vou? Anda comigo! É isso que ele está chamando. É um chamado relacional. Para de confiar na sua capacidade ou nas suas expectativas, porque Jesus não nos chamou prioritariamente para fazermos um trabalho. Ele nos chamou prioritariamente para termos um relacionamento com Ele, para saber quem Ele é, para andar com Ele. E ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo, é mais importante do que fazer qualquer obra para Cristo, porque Ele nos chama para um relacionamento. Agora, olha que interessante como esse chamado não é só soberano e relacional, mas ele é transformador também. Porque se por um passo Jesus chama pescadores, olha o que acontece: sigam-me e eu farei o quê? Pescadores de homens.
Vocês vão deixar de ser pescadores de peixe e agora vocês serão transformados. Eu os farei. Não será a partir da capacidade de vocês, sou eu que vou capacitar vocês. Eu os farei e farei outra coisa daquilo que vocês estão vivendo a vida toda. Agora, eu os farei pescadores de homens. Jesus não apenas chama, Ele forma. Esses homens deixam as redes encorajados pela promessa do Senhor de treiná-los para uma tarefa muito superior à que eles estavam engajados a vida toda. Mas não tem pergunta, como que vai ser isso? Vão ser 3 aulas? Vão ser 10 passos? Vai ter um carro para eu dirigir para fazer essa tarefa? Vai ter salário? Não, não vai ter nada disso. O que vai ter é você andando perto de mim, e você vai aprender de mim, você vai me conhecer na medida que você anda comigo, e você vai perceber muitas coisas que precisam mudar, mas eu os farei, eu vou transformar vocês, e eu vou transformar vocês em alguém mais parecido comigo. Como eu disse para vocês, na nossa relação, às vezes com um lugar, a gente assimila as coisas. Eu disse para vocês que toda vez que eu vou para o Nordeste, eu falo, vixe Maria, e volto para cá falando dessa forma. Andar com Jesus é isso, é a gente saber quem Ele é, mas viver uma vida parecida com quem Ele é. A gente não representa mais a nossa imagem, os nossos valores, nós fomos transformados por Ele, e agora a gente é parecido com Ele. E não só é soberano, é relacional e transformador, mas Ele também é missional. Pescadores de homens. Todo discípulo entra no jogo da obra de Deus, da sua missão, para ser enviado. Não, mas eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou líder. Não, meu irmão, você não entendeu. Você é exatamente a ferramenta que Deus quer usar para pescar homens aonde você está. Lá na mecânica com seus clientes, no açougue atendendo, na padaria, no caixa do mercado. Deus quer transformar você a partir dos valores desse reino para entrar em campo, se parecer com Ele e transformar a realidade das pessoas aonde você está. Pescador de homens. Você não vai mais pescar sonhos, você não vai mais pescar a casa própria, você não vai se relacionar comigo mais a partir de vantagens. Você vai se relacionar comigo a partir de quem eu sou, e eu vou te transformar em um instrumento do reino de Deus para pescar homens. Pescar homens, meu irmão, não é um hobby. Pescar homens não é um passatempo, não é um esporte, nem algo que fazemos para nos distrair. Pescar homens é o mais importante, o mais urgente trabalho que se pode fazer nesse mundo a partir dos valores do reino de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto você está na arquibancada, tem gente morrendo no adultério. Enquanto você está na arquibancada rindo das piadas do grupo do WhatsApp que mandam, tem gente que está perdendo o seu casamento porque você ainda não foi para o jogo e está sendo transformado para pescar homens para o reino de Deus. Nesse negócio de consequências eternas, salvar a vida das pessoas, eu e você devemos ter o senso de responsabilidade, de que nós servimos a Deus servindo pessoas, e por isso a gente deve investir nosso tempo, a gente deve investir nosso dinheiro, a gente deve investir a própria vida. Tem uma coisa que eu digo aqui para os irmãos sempre, que vão servir a nossa igreja, quando eles chegam, quando a gente vai conversar com os voluntários, eu digo para eles o seguinte: bem-vindo ao martírio. É isso. Aí eles olham assim para mim, como assim, pastor? Eu falei, você vai entender. Bem-vindo ao espaço onde nossas vontades e nossas preferências são renunciadas, porque nós amamos o nosso Senhor,
E a gente não quer alforria, a gente quer entrar no jogo, a gente quer ser transformado por Ele, para transformar a realidade das pessoas, para transformar a nossa ordinariedade num palco onde o nome de Deus é glorificado, e as pessoas podem conhecê-lo. Bem-vindo ao martírio. E talvez isso te custe, viu, meu irmão? Talvez isso te custe muito caro, talvez você vai ter que tomar café com pessoas, talvez você vai ter que ficar até tarde estudando para poder pregar para alguém, porque você precisa alimentá-lo, talvez você vai ter que gastar tempo com a sua esposa, mais do que você acha que precisa gastar, talvez você vai ter que lavar uma louça para alguém, talvez você vai ter que ir no lar de idoso cantar para gente que você nem conhece, mas os valores do reino de Deus vão estar lá. Talvez você vai falar com imigrantes, você nem sabe falar inglês, mas os valores do reino de Deus estão lá, porque você agora é transformado por Ele, para ser pescador de homens, aonde você está. Portanto, a fé cristã não é arquibancada, é participação. Não fomos salvos para assistir ao reino, fomos chamados para segui-lo, sem questionar as garantias, sem questionar as vantagens, mas chamados para confiar na sua obra, nas nossas vidas, para sermos o que Ele quer que sejamos na missão. E para encerrar, a terceira e última verdade tem a ver com o que isso custa. Porque se eu entendi que o reino chegou e que Deus está me chamando, apesar de quem eu sou para isso, isso envolve alguma coisa. Olha os versículos de número 18 e 20. Nos versículos de número 18 e 20, vai dizer assim: no mesmo instante, sigam-me, eu os farei pescadores de homens. E aí o que acontece? No mesmo instante, eles deixaram as redes e os seguiram. Olha o versículo de número 19 e 20. Indo um pouco mais adiante, Tiago e João, preparando as redes no barco, imediatamente quando Jesus os chama, eles o seguiram. E eles fizeram o quê? Olha a outra palavra repetida aqui. Deixaram Zebedeu, o pai deles, com seus empregados. A terceira verdade é que nesse negócio de valores eternos, de implicações eternas, a convocação exige que talvez você deixe algo para trás também. A convocação vai exigir que no mesmo instante você deixe as suas redes. Tiago e seu irmão João deixaram o seu pai e os funcionários e foram seguir a Jesus. Deixa eu te dizer uma verdade aqui então, meu irmão. O chamado de Jesus é gratuito, a graça é gratuita, mas ela nunca é barata, ela custa, e ela custa muito às vezes. Custou para o nosso Senhor na cruz, e talvez vai custar para você também. Fazer parte do projeto de Deus exige, não é uma opção, exige renúncia, exige abrir mão de coisas. Esses homens deixaram o seu trabalho, as redes, deixaram seus parentes, e eu não estou dizendo que você deve abandonar o seu trabalho, por favor, não me interprete mal, não estou dizendo que você deve deixar a sua família, a sua empresa, os seus sonhos, não. Mas esses homens, eles abriram mão de tudo para investir tempo, coração e vida no reino de Deus. O reino de Deus chegou. Não significa abandonar suas responsabilidades, não. Mas seguir Jesus implica em reorganizar as suas prioridades. Dar novos valores a elas. Significa que Cristo, Ele ocupa o lugar principal em todas as esferas da sua vida. O reino de Deus chegou. Então, meu irmão, talvez seja a hora que você precise olhar para o seu coração. Talvez Jesus esteja chamando você a deixar alguma rede. Talvez Jesus está te chamando a renunciar o seu controle, a sua autossuficiência,
o seu pecado cultivado, a indiferença espiritual, a achar que você não precisa servir essa igreja nas áreas que ela tem, porque você é bom demais para isso, ou porque você se acha insuficiente para isso, e você então é indiferente às necessidades dessa igreja, e aí você está na comodidade da arquibancada. Bem-vindo ao martírio. Todo discípulo é chamado para o jogo, para morrer para si mesmo e viver para o Rei. E talvez isso te custe alguma coisa também. Neste mês da Copa, milhões de pessoas vão estar diante das telas, assistindo, torcendo por aqueles que estão em campo. E talvez no que diz respeito ao reino de Deus, nós também vamos estar do mesmo jeito, sendo espectadores, assistindo enquanto outros sangram, olhando e observando enquanto uns estão morrendo nas trincheiras pelas causas do Rei, comentando, dando opiniões, dizendo que acha que é certo, mas não se envolvendo com a obra do Rei. Em campo, meu irmão, eu e você queremos ser aquilo que Ele quer que sejamos, participantes da missão dEle, ainda que isso nos custe. A pergunta para você hoje é: você vai continuar assim, na arquibancada da vida? Ou então você vai se envolver no reino de Deus? Tem uma frase de um grande evangelista chamado John Wesley, acho que vão colocar aqui para você. Ele me disse, John Wesley, ele era um anglicano, e ele foi a partir dele que nasceu a igreja metodista wesleyana, e ele influenciou o século da sua época, o século XVIII. Ele era um teólogo britânico, enfim, e ele disse essa frase: dê-me 100 homens que não temam nada, senão a Deus, e com eles eu vou abalar o mundo. Dê-me 100 homens que sejam apaixonados pelo seu Senhor, que não queiram alforria, e eu vou abalar o mundo a partir dos valores eternos. Vem cá, o que você precisa para abalar aonde você está, a partir dos valores do reino de Deus? A faculdade, o seu trabalho, o seu casamento, e mostrar para o mundo que o seu casamento pode ser melhor do que o mundo vive, experimenta. Dê-me 100 homens e eu vou abalar o mundo. E se você está dizendo, Jefferson, mas eu sou sozinho, então eu estou te dizendo, eis aqui uma comunidade disposta a dividir as trincheiras do Rei com você. Nessa guerra, você não estará sozinho. Tem toda uma igreja aqui dizendo, vem dividir as trincheiras conosco, porque nós queremos abalar o mundo e dizer para o mundo que ele pode transformar a vida de pescadores simples em pescadores de homens. O reino chegou, meu irmão, e o Rei chamou você. A convocação é feita. A fé cristã não é para espectadores. Chegou a hora de sair da arquibancada. É tempo de entrar em campo. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Jesus, a minha oração com esses irmãos é muito simples essa manhã. Por teu Espírito eu peço, incomode o coração deles, que eles percam o sono, incomode-os para que eles não se sintam confortáveis na posição da arquibancada que eles estão, mas que por teu Espírito, Senhor, os mova em direção ao chamado, à convocação. O reino de Deus chegou, e então eles possam perceber pela beleza do teu Espírito o arrependimento e a fé que eles precisam desenvolver para participar desse jogo e entrar nas trincheiras do Rei, não a partir dos seus valores pessoais, mas com as armas do Evangelho, transformando a vida das pessoas por onde eles passarem, fazendo que o palco da ordinariedade das suas vidas pessoais reflita não os seus valores,
mas os valores eternos. Faz isso, Deus. Faz de homens e mulheres simples, pescadores de homens, para que o mundo te conheça, para que hajam aqui mais Wesleys, mais homens que queiram abalar o mundo e te fazer conhecido, para que o teu nome seja glorificado.